Meus amigos, o tema de hoje é abuso sexual no contexto do ambiente corporativo, no contexto do ambiente de trabalho. Nós vamos aproveitar para falar rapidamente sobre esse tema, principalmente por esta denúncias que estão surgindo aí contra o agora já demitido e ex-ministro dos Direitos Humanos do atual governo federal, o senhor Silvio Almeida, acusado por uma outra ministra, a ministra Aniele Franco, ele ministro dos Direitos Humanos, vejam vocês a gravidade e o despautério disso, e ela ministra da Igualdade Racial. A Aniele Franco, dizem que com mais outras 13 supostas vítimas, e estes fatos não são de agora, esses fatos teriam ocorrido já há vários meses, coisa de pelo menos um ano, esses fatos ocorreram e viriam aí ocorrendo. 14 supostas vítimas do Silvio Almeida, teria procurado aí uma ONG, a Me Too Brasil, uma ONG que ampara mulheres vítimas desse tipo de delito, desse tipo de assédio, e lá relatado. É uma ONG civil. Dizem que o governo, inclusive o governo federal, ministros do governo federal, altas autoridades do governo federal e até o próprio presidente da República, primeira-dama, dizem que tinha conhecimento de que o ministro dos Direitos Humanos praticava esses assédios sexuais contra essas vítimas, inclusive contra a ministra Aniele Franco. Recentemente, inclusive, surgiu uma denúncia de uma aluna desse ministro, já está dando várias entrevistas, inclusive, também relatando aí assédios sexuais. Veja aqui que constrangedor, que grave esse tipo de coisa. Não é raro a figura da prática do assédio sexual, seja em ambientes de trabalho, na iniciativa privada, seja também no ambiente, nós estamos vendo, no ambiente aí do poder público. Vejam só. E, como se diz por aí, o que acontecerá agora? O que é assédio sexual? Existe um crime de assédio sexual? Como é que é isso? Veja bem, o relato que está vindo à tona agora, em relação à situação da Aniele Franco, da suposta vítima Aniele Franco, ele já foi, inclusive, afastado do governo, já foi demitido do governo, mas investigações, a Polícia Federal, inclusive, abriu inquérito, investigações e processos criminais poderão surgir para verificar quais crimes, que tipos de crimes foram cometidos no âmbito desses assédios sexuais. Veja, este contexto do assédio sexual, a depender da gravidade, pode configurar esse ou aquele crime. Por exemplo, no caso da Aniele Franco, ela mesma, e provavelmente já orientada por algum advogado que tem conhecimento técnico, ela já soltou alguma nota, alguma coisa do tipo e disse: olha, eu fui vítima de importunação sexual. O crime de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal, é uma figura assim de gravidade intermediária. Então veja, a Aniele Franco, pelo que a mídia está noticiando, o Silvio Almeida teria praticado passadelas de mãos, com as suas mãos entre as pernas da Aniele Franco. A princípio, isso configura o crime de importunação sexual, que tem pena de 1 a 5 anos de reclusão. Veja. Agora, o assédio sexual no ambiente público, quer dizer, no ambiente de trabalho público, no ambiente também privado, ele pode configurar, além da importunação sexual, crimes mais graves, como, por exemplo, o próprio crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, com pena de 8 a 15 anos, a princípio. Por exemplo, há uma aluna que está relatando que o Silvio Almeida, estavam os dois sentados com, inclusive, outras pessoas conhecidas, e por debaixo da toalha da mesa, alguma coisa, ele teria penetrado a mão dele entre as pernas e tocado a genitália dela com bastante, de maneira abrupta, inclusive.
Isto, a princípio, configuraria não o crime de importunação sexual, mas uma figura criminosa mais grave, uma figura criminal mais grave, o próprio crime de estupro do artigo 213. Veja, no contexto também de assédio sexual, poderia inclusive configurar não o crime mais grave que é o estupro, não o crime intermediário que é a importunação sexual, mas até um crime menos gravoso, que seria o crime de ato obsceno. Um exemplo, o assediador sexual que entra no gabinete, no ambiente de trabalho do outro, lá na sala do outro, etc., e ele mostra as genitálias ali para a vítima do seu assédio. Isto é ato obsceno, né, por exemplo. E, nesse contexto todo, além desses crimes, pode ser praticado também o crime muitas vezes é praticado o crime de perseguição, stalking. Por exemplo, vamos imaginar que no caso da Aniele Franco, ele, além da passadela, tivesse insistido com ela, com galanteios inoportunos, com palavras inoportunas, com convites inoportunos, perseguindo. É o crime de stalking, previsto também ali à altura ali dos artigos 140 e poucos do Código Penal. Então veja, não existe uma figura típica assédio sexual. A depender do contexto desses atos de assédio sexual, o indivíduo poderá ou terá praticado esse crime ou aquele crime mais grave. São todos crimes que devem ser levados ao conhecimento das autoridades para serem apurados. A vítima vai ser amparada, a suposta vítima, até que se prove o contrário, é suposta vítima, o agressor, até que se prove de fato, é suposto agressor, tendo a sua ampla defesa, o suposto agressor, a suposta vítima, sendo amparada pela sociedade e também pelos órgãos públicos que fazem, e também as ONGs, que hoje, a exemplo da Me Too, fazem esse amparo todo. Então veja, qual é a dica? Nesse caso do governo, fala-se até que se membros do governo, até o próprio presidente da República, sabendo de que um ministro dos direitos humanos estava praticando esses atos contra uma companheira de trabalho e ao longo de um ano sabendo, não afastou, não denunciou, é possível se falar assim até em prevaricação por parte de algumas dessas autoridades. No caso da própria vítima, Aniele, tem gente indagando, será que ela prevaricou porque ela foi vítima, mas ela também tem a obrigação de denunciar? Acho difícil a configuração de prevaricação por parte da ministra suposta vítima. Agora, no caso de outros ministros, no caso de autoridades como o presidente da República, é possível se falar em prevaricação, sim. Agora, no ambiente de trabalho, é preciso que os chefes, os colegas de trabalho, sabendo de um contexto como esse, denunciem também. Claro, pessoal, não vou fazer denúncia vazia nem denúncia inventada. Tem que ter prova daquilo que se faz denúncia. É bom sempre consultar um advogado antes para colocar a questão em sigilo, uma consulta sobre sigilo, expor os fatos, pedir orientação e tudo mais. Tanto a vítima como quem está sabendo os fatos, ou até quem está sendo acusado, até às vezes injustamente, porque também há falsas acusações também, infelizmente. Então essa é a dica de hoje. Entendermos um pouco melhor sobre essa tristeza dessas agressões no ambiente de trabalho. Um abraço para todos os amigos que acompanham aqui o ambiente aqui do Vandinho e também para Vandinho, Yuri e toda a sua equipe.